dinheiro. As empresas reclamam que elas não têm um subsídio para poder arcar com os encargos trabalhistas desses empregados. No caso, esse projeto de lei fala de uma retenção de até 20% Fala de vinte por para cento. encargos É, trabalhistas. esse desconto de 20%, olha, doutor, aqui cabe uma explicação, tanto da área do empregador como da área dos empregados. É preciso que o empregador conscientize disso, precisa de conscientização, de ver a importância e a valia dessa cobrança. E o empregado também conscientizar, porque ele também vai ser vantajoso. Muitas vezes ele pensa que ele vai ganhar menos e não vai. Ele vai ter o ganho dele em vários outros, por exemplo, no 13º, nas férias, no fundo de garantia, na previdência social. Então ele tem que prever o futuro, ele tem que plantar para colher. Ele não pode estar querendo comer de imediato, ele não pode. Ele tem que ter essa conscientização. E, na verdade, esse projeto de lei veio para que esclareça tanto a classe empregadora como a classe de empregados, nós, trabalhadores. E é interessante que o Sintoresp, há 15 anos, como dissemos aqui no começo, já se antecipou na regulamentação desse repasse, porque a convenção coletiva fala do repasse dos 10%. E esse projeto de lei regulamenta esse repasse também. A sua pergunta é muito inteligente, porque, na verdade, é o seguinte, na nossa convenção, nós já estamos bem adiantados em razão São Paulo, você sabe que São Paulo, no outros estados também já tem, já consta nas convenções, e é por isso que hoje está chegando à tona dessa discussão da legalização da taxa de serviço. Então, o que acontece é o seguinte, a convenção coletiva, nós já fazemos acordo coletivo, individual com as empresas, tem muitas empresas Tem na empresa, empresas temos fazendo muita acordo? empresa que nós estamos fazendo os acordos coletivos. Ali já está, tem vários trabalhadores que já têm essa consciência de que tira uma parte para ajudar as empresas a pagar os encargos sociais. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, foi feita uma análise de que os 20%, para uma grande quantidade de empresas, é suficiente para pagar a carga tributária da parte que incide para efeito do 10%, aqueles 20% para cobrir aqueles valores no que tange os 10%. Porque o salário base, o empregador assume e o empregado também assume. Mas a parte do 10%, aqueles 20% que é tirado, uma grande parte das empresas, restaurante de pequeno porte, que muitas vezes pode ficarem preocupados, vai quebrar a empresa. Não vai quebrar a empresa, tudo é questão de conscientização. É fazer os acordos, porque os 20%, para muitas empresas ainda vai sobrar dinheiro, porque a carga tributária dela é menor que as outras que estavam alto, né? Então, foi muito bem pesquisado esses 20%, porque esses 20% é a base. Tá? Vai dar para sustentar, sim. Vai dar para as empresas suportar a carga tributária no que tange a parte dos 10%. Doutor Gilberto, e aquelas empresas que não estão cumprindo o repasse dos 10%, quais as principais reclamações dos trabalhadores? As reclamações são muitas. Nós temos o disco de denúncia aqui no sindicato criado, né? As denúncias são muito grandes porque ainda tem muita gente, muito empregador, que em razão do desemprego, né? Ele se acha que o empregado está dependendo do emprego, ele fala assim, bom, a empresa é minha e eu faço o que eu quero. Ele pode administrar a empresa dele, mas não querer administrar a gorjeta que é do garçom, que é dos trabalhadores. E isso não pode. A lógica muito grande desse projeto de lei é que vai acabar com esse abuso, né? Então, a empresa amanhã que quiser adotar a cobrança da gorjeta, a taxa de serviço, ele vai ter que se fazer os acordos coletivos, fazer um acordo com o sindicato, né? E ele não pode querer cobrar, ele vai se apoderar da gorjeta, porque aí vai vir a denúncia. A denúncia vai prevalecer. Então, Vai porque prevalecer as denúncias. as principais reclamações, pelo que eu vejo, têm sido assim, eles retêm os 10% para pagamento de salário, é uma delas. Ou seja, o trabalhador assina um recibo de pagamento como se tivesse recebido o salário, mas na realidade ele vai receber só a quantia dos 10%, que substitui o salário. Outra reclamação, quebra de
copos, pratos, que é descontado dos 10%. Quais outras? Isso é o abuso. Isso é um abuso. Porque o empregador ele tem que conscientizar, que ele sabe disso, o empregador sabe o risco do negócio. O prato que quebrou, ele não pode descontar do 10% porque quebrou o prato. Não. O problema, doutora, isso existe porque a falta de conscientização. Por isso que esse disco de denúncia é muito importante, que o sindicato criou, que já está moralizando. Já está moralizando muitos aí, estão se adequando, estão preocupados, colocando a barba de molho, porque o abuso é muito grande. Então, o que acontece é o seguinte, o empregador só pode cobrar um prato que quebrou, um copo que quebrou, se o empregado cometeu dolo. Se ele cometeu dolo, sim, aí ele pode. A intenção de quebrar, aí o empregador pode até adverti-lo, mandar embora por justa causa, fazer pagar o copo, porque é patrimônio alheio, ele não pode fazer isso, mas não querer tirar dos 10% para poder pagar copo e pratos e coisa que consumiu. Não, e o risco do negócio? Ele quer livre o risco do negócio e o lucro dele. E tem aquele também que passa o quanto quer. Sem dúvida. Tem aquele que se apodera e negocia e faz o que quer. Faz o que quer. Tem aquele também que, por exemplo, o consumidor vai lá, quer pagar os 10% e vem uma nota do estabelecimento, ele pede a nota fiscal e na nota fiscal vem a palavra troco, não vem a palavra gorjeta. Você vê, são as artimanhas. As artimanhas que são criadas na categoria. Cada empregador tem as suas astúcias, né? Para criar e para burlar. É uma forma de burlar. Quer dizer, ele coloca isso como troco para... E, na verdade, aquilo ali não entra na contabilidade. Ele tá, de uma certa forma, sonegando o fisco, né? Indireto ou indiretamente, ele está sonegando o fisco. E isso ele não pode fazer, entendeu? É mais uma forma de que... para poder tirar o direito do trabalhador de levar o 10%. Tem mais alguma reclamação, doutor, a respeito dos 10%? Olha, as reclamações são muitas, né? São muitas reclamações de várias formas, né? Que o empregador cobra os 10%, distribui da forma que ele bem entender, ele cobra os 10%, faz salário, garante um salário, um piso máximo para o empregador, para o empregado, o profissional, né? O caso do gerente, subgerente, cozinheiro, chefe de fila, entendeu? Então ele garante aqueles salários altos, né? Baseado no 10%. E não registra na carteira profissional do trabalhador? Não registra nada. Aí acaba criando uma caixa 2. Doutor Gilberto, nosso tempo é curto, mas fala pra gente uma frase. A frase que eu quero dizer para a classe trabalhadora é o seguinte, que o projeto de lei que está vindo tramitando, que vai ser aprovado, tem muita fé, é muito boa para a classe trabalhadora. Obrigada pela participação no programa Fórum Legal. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Ficou alguma dúvida? Mande para o nosso e-mail programaforumlegal@sintoresp.org.br. Obrigada pela sua companhia e até mais.